Pode começar? Com certeza, 7 horas. Uhum. Então, boa noite para todo mundo. Meu nome é Mariana, sou residente do segundo ano aqui da Escola Paulista. Eu vou apresentar hoje o caso do setor de córnea. Meu preceptor foi o Dr. Fábio Kendi Matsumoto e o chefe do setor é o Dr. Lauro Augusto de Oliveira. Então, esse caso é sobre uma paciente do sexo feminino de 54 anos. Ela é natural e procedente de Itapecerica da Serra. E ela veio encaminhada do nosso pronto-socorro com uma queixa de lesão esbranquiçada no olho direito há cerca de 1 ano e uma piora importante há 1 mês. E ela negava qualquer outras queixas associadas ou sistêmicas. Ela negava a baixa acuidade visual, dor, hiperemia. De antecedente pessoal, ela era hipertensa e diabética insulino-dependente. De antecedente oftalmológico, nada digno de nota. Ela só chegou em uso de dexametasona de 6 em 6 horas desde que ela tinha passado no nosso pronto-socorro em setembro. E também não tinha nenhum antecedente familiar. Então, no exame oftalmológico, né? A acuidade visual melhor corrigida de ambos os olhos era de 20/20. A biomicroscopia, vou mostrar as fotos a seguir. Na sensibilidade corneana do olho direito era levemente reduzida e o olho esquerdo era normal. A pressão intraocular de ambos os olhos era de 14 e o fundo de olho de ambos os olhos também sem alterações, né? Tinha um disco óptico róseo bem delimitado, uma escavação de 0,5, vasos e máculas sem alterações e uma retina aplicada 360 graus. Tá, então, antes do Ivan chamar o residente que vai descrever as fotos que você vai mostrar, vocês sabem que eu não gosto da coisa de levemente reduzida, né? O que é levemente reduzida, né? Reduzida já é ruim, levemente reduzida, então, não sei o que quer dizer. Então, existem mecanismos para a gente quantificar essa redução. Então, de repente, qual que é o melhor jeito? Cruzes, né? Então, tem a sensibilidade diminuída, 1 em 5 cruzes, 1 em 4 cruzes, tá? Se eu considerar que o olho esquerdo é 5 cruzes e ela está reduzida, então pode ser reduzido o quê? 1 em 5, tá bom? Agora você pode continuar E também lembrar que a sensibilidade corneana deve ser por quadrante, e não total, né? E lembrar que ainda existe o cochê bonnet, né? Sim, sim. Então, vamos mostrar a foto. Deixa eu dar o meu pitaco aqui, também é uma coisa importante, sempre quando tem uma história que você pode até suspeitar que seja o herpes, né? Alguma coisa que você queira testar a sensibilidade, e você fazer com a pontinha do algodão, do cotonete, né? Testar primeiro a córnea normal, por detrás, para o paciente não ver você testando, e depois você partir para a córnea que você está suspeitando que tem alguma causa aí, que pode ser uma causa, por exemplo, um herpes, para você não passar primeiro da córnea com possível agente para a córnea normal. Sempre então começar da córnea normal e depois você faz o teste na córnea doente. Uhum. Tá bom, obrigada. Então, agora o Ivan vai chamar o residente para descrever as fotos que a Mari vai passar. Júlia Giclin. Boa noite, paciente na biomicroscopia anterior do olho direito, pálpebras sem alterações, conjuntiva clara, tem uma opacidade corneana nasal, parece que tem uma região mais avermelhada que parece um vaso, em direção à lesão, a íris trófica e fáscico. É isso mesmo, é só, acho que a opacidade corneana, né, temporal, é o olho direito, né? Isso. Fora isso, tudo certo. E aqui em uma ampliação, né, da lesão, consegue ver melhor esse vaso nutridor, assim, às 9. E também aqui embaixo também tem outro vaso, assim, a partir mais ou menos às 8 horas, também é que na foto é difícil ver, mas tem outro vaso aqui menor, de menor calibre que esse das 9.
Aqui em uma iluminação indireta da lesão, a gente pode ver essa opacidade e o vaso. Essa opacidade chega quase, né, na borda, já chega, né, na borda pupilar. Aqui no exame de fenda, a câmara é ampla, né, e a lesão mesmo a gente pode ver que é estromal e até tem um aumento de espessura. Aqui também, iluminação indireta, é o campo negro, né, para ver a córnea como toda, só tem essa lesão temporal mesmo. E aqui a biomicroscopia do olho esquerdo. Pálpebras e cílios sem alterações, conjuntiva clara, córnea transparente, íris trófica e fáscico. Exatamente. Aí de hipóteses diagnósticas. Uma paciente do sexo feminino de 54 anos, né, sem antecedentes oftalmológicos, tem uma queixa de uma lesão que é vascularizada há cerca de 1 ano, tem uma sensibilidade corneana reduzida. Pensando nesse quadro um pouco mais arrastado, eu penso em causas degenerativas, também não penso tanto em distrofias, né, que normalmente não dão essas lesões vascularizadas. Também poderia ser alguma coisa, algum depósito, tanto lipídico quanto de cálcio, apesar da aparência não ser tanto de cálcio. E acho que a gente tem que descartar também algumas causas infecciosas, como a ceratite intersticial, uma ceratopatia intersticial ou uma ceratopatia cristalina. Isso. Mari, Volta eu lá na não sua me lembro. por favor. Mari, ela fala que cresceu a lesão? A paciente se queixa de ter crescimento? Sim. Crescimento sem nenhum sintoma associado. Pior esse Tá. último mês, né? Ok. Então, Volta lá na sua foto, Mari, por isso, favor. a Lu Pode, chamou. pode não ter nada com o diagnóstico, mas você descreveu a conjuntiva do olho normal também? Então, isso é que eu queria chamar a atenção. Ó, as duas Não conjuntivas, ter- A outra. Você acha que essa conjuntiva é normal? O que é embaixo tem uma aí, às lesão 6 horas? hiperpigmenta. então, ela tem várias lesões. Ó, o outro olho também, tá vendo? Tem uma E por que melanose. que você falou que a conjuntiva era normal? Diz que o professor não tinha reparado nessa lesão inferior, principalmente que é a mais Nem o teu evidente. coordenador reparou? Nem o teu chefe de seção reparou? A culpa não é só do residente, não, hein? Pelo contrário. Por isso é que o residente não fica sozinho aí. Se tem um coordenador e tem um chefe de setor, é para dividir a responsabilidade. Vai em frente. Só lembrando que o Rubinho comentou e que a Luciane também apontou, né? Quem assistiu na semana passada a reunião da córnea com a Carol Karp, falando de lesões pigmentadas da conjuntiva, realmente é um achado que a gente não pode passar batido, né? Você tem um diferencial desde melanose racial até mesmo os quadros de PAN, né? Melanose adquirida primária, mais de 30%, 35% podem virar um melanoma. Então, provavelmente esse quadro é uma melanose racial, parece que a paciente tem a pele mais pigmentada, né? Mas com certeza vocês têm que descrever. Mari, só mais um pouquinho, volta mais na foto da... Isso, mais uma, a que está elevada. Não, a outra. E tinha uma outra entre essas duas. Mais Isso. uma, isso. Olha Essa só, que dá para ver que tem vaso. eu acho que é essa aí. Não. Exatamente, aquela de lá, Não, ó, anterior. volta nela, por favor, Mari. A outra. A que está no difuso. Isso. Olha só, eu acho que aqui a gente consegue ver que existe uma irregularidade de superfície, quer dizer, eu nem preciso pensar como é que está a topografia desse paciente, que eu estou vendo que aqui parece ter nodulações, está vendo? Que ela tá, o aspecto a luz está batendo diferente. Então, aqui ela parece que está mais deprimida, aqui parece que está elevado. Então, eu falaria que isso aqui não está... Eu não posso falar que isso aqui é um leucoma puro e simples, porque parece que tem elevações aqui. Então, isso pode ser um processo degenerativo que está acontecendo aqui, pode ser um queloide, pode ser várias coisas, mas ela tá elevada, né? Então, aqui parece que está na córnea, que eu vi lá a fenda que estava pegando tudo. Aqui tá vendo que tem um granuladinho, que é diferente disso aqui. Isso aqui é depósito, né? Aí você falou, não, mas intersticial, cristalina, difícil a gente pensar num processo ativo agora, uma hiperemia relativamente leve aqui, né? Eu não estou vendo um edema de córnea importante, eu vejo um raise aqui, eu vejo que está pegando um setor,
tem bordas bem delimitadas, não tem um edema na periferia, isso tudo fala contra a gente falar de atividade. Eu gostaria muito de saber como é que está a fluoresceína aqui, se tem alguma lesão. Deve estar corando ponteada, eu imagino, pela alteração que eu tenho aqui. E isso aqui, ó, esse aspecto mais gelatinoso aqui, é que chama atenção, que é uma coisa que me fala, ó, isso aqui não é um leucoma puro e simples, que a gente pode falar, é um herpes que ficou agora com processo degenerativo, até pode ser, mas essa lesão aqui, que está mais rosada, com vascularização, e esse aspecto um pouquinho mais nodular, parecendo mais gelatinoso, isso chama atenção. Pode ser alguma coisa que eu não posso simplesmente falar, isso aqui é um leucoma. Pronto, desculpa, manda. Então, como hipótese, né? Uma paciente do sexo feminino de 54 anos, ela não tinha nenhum antecedente oftalmológico que ela referia, né? Mas no exame tinha essa redução de sensibilidade e essa lesão vascularizada no olho direito. E também realmente era um processo mais arrastado, não era um olho calmo. Então a gente realmente pensa assim mais em causas de depósito, por exemplo, lipídio, cálcio, ou causas mais raras, tipo cistinoside, ou tirosinemia, hiperuricemia, ou causas degenerativas ou distrofia, né, como Schneider ou um gerontoxon, ou assim, por ser um quadro mais arrastado, é difícil mesmo, mas a gente não pode afastar também as causas infecciosas. Né? Desculpa, você coloca a distrofia como um subgrupo de degeneração? Nunca vi isso. Distrofia não é uma parte da degeneração, pelo contrário, né? A não ser que tenha mudado muito. Não, você tem toda a razão. Deveria ser considerado um outro item, né? O gerontoxon, sim, degeneração. Distrofia deveria ser um outro item no diferencial aí das causas. E você também falou na discussão que não parecia distrofia porque tinha vaso. Uai, a degeneração costuma ter vaso, então acho que foi mal orientado esse caso para você, Mariana. Uma outra coisa, Rubinho, que também tem que ser lembrado quando ela discute o diferencial é que distrofia normalmente, quase sempre, é bilateral. O processo degenerativo, muitas vezes, frequentemente, é unilateral e muito ligado à neovascularização. Então, também tem que ser colocado aí quando você discute o diferencial. Eu ia colocar justamente isso, são lesões bilaterais e nós estamos considerando uma lesão unilateral, né? Então vamos. Tá certo. Tem uma outra coisa que você não falou, que eu gostaria. Aliás, é uma coisa que o pessoal não costuma mostrar. Como é que está o tarso superior dessa paciente? Tem algum sinal de cicatrização? Não estava no prontuário, professor. Bom, mas você não chegou a ver o doente? Sim. Por que eu perguntei a cicatrização da pálpebra superior? Ter talvez relação a algum caso assim? Eu não estou dizendo o que é, mas a gente sabe que lesões como tracoma podem dar depois degeneração degenerativa da córnea. Então, se saber se realmente tem alguma cicatrização tarsal superior ou não, único bilateral, poderia ajudar. Certo. Eu acho que aí, dentro da sua hipótese diagnóstica, você colocou as inflamatórias, as genéticas, as degenerativas, as infecciosas, faltou as neoplásicas, né? Então, assim, apesar de que é difícil, mas não dá para descartar, não é um SEC, mas existem algumas lesões tumorais que podem levar esse aspecto esbranquiçado que na córnea, que tem que entrar com um diagnóstico diferencial. Então, eu acrescentaria uma tumoral, não estou falando que é maligno, tá? Uma lesão tumoral, que ela pode ser benigna ou maligna, né? Só acrescentaria além disso tudo. Tá certo. E aí, para conduta? Denadai. Antes do Denadai falar, só lembrar para os R4, né, que estão participando hoje especialmente por causa do Dia da Córnea, que os residentes precisam ficar com o vídeo ligado, tá, gente? Só para a gente acompanhar melhor aqui. Só voltando um pouquinho antes de conduta, ficou então como
qual diagnóstico, qual hipótese diagnóstica que fechou? Principal é degeneração lipídica, né, professor? Então, ficou como uma degeneração lipídica. Isso. Secundária a... Degeneração lipídica Exato. pode ser primária ou secundária. Secundária. Secundária tem que ter uma causa. E secundária a... Exato. Como é um paciente que veio de fora, né, e ele não relata nenhum quadro de olho vermelho prévio, o principal seria a herpes secundário, né? O primário seria por causas de colesterol ou triglicérides alto, que é um pouco mais raro de acontecer, né, de dar lesões primariamente. Secundário pelo fato do paciente ter uma sensibilidade reduzida, né, não vou falar um pouco, mas reduzida mesmo, e esse surgimento de uma lesão crescente, a gente suspeitou muito no momento do ambulatório que seria secundária a herpes, que ele teve um quadro prévio e que agora né, chamou o vaso e o vaso estava exudando. E a gente não pensou muito na questão do tumor, doutora Luciene, porque ele apresentava um intervalo lúcido e no momento do ambulatório realmente não foi aventada a hipótese do tumor, mas com certeza é de se pensar assim. Eu não achei Eu um acho que intervalo essa tão história lúcido, viu, Fábio? Eu achei que ele tem um haze ali, tá? Desculpa. Não, só lembrar, então, Tem se algumas vocês estão coisas que eu pensando queria lembrar. uma... Tem um final muito importante. Desculpa, Zé, vai. Zé, fala. Não, só fazer uma observação que provavelmente o aspecto lembra bastante de uma opacidade, um depósito lipídico, né? Uma degeneração lipídica secundária a uma ceratite estromal herpética, né? Que realmente casa aí com o fato dele ter uma baixa sensibilidade. Só lembrando, então, dos casos de degeneração lipídica, pelo aspecto, parece realmente um quadro de ceratopatia lipídica, pela presença dos vasos. Os quadros de depósito lipídico na córnea, secundários a herpes, praticamente 2/3, mais de 70% dos casos, tem um trabalho muito bonito do British Journal de 2016, quase 2/3 desses quadros de ceratopatia lipídica estão associados ou são secundários a quadros de herpes na córnea. Então, realmente é a causa mais frequente de neovascularização com depósito lipídico. E Então, Heloísa só lembrando aqui, eu não sei quem faz essa coordenação, mas eu vou aproveitar. lembrou uma coisa que é fundamental. Vocês tinham que ter mostrado que a transiluminação de íris existe ou não, porque simplesmente aquela fotografia dizer que a íris está normal e trófica, seria importante ver se tem algum tipo de transiluminação de íris, né? E a norma também lembra que não dá para excluir neoplasia só pela biomicroscopia. Neoplasia escamosa da superfície ocular atípica também precisaria ser lembrada no diagnóstico diferencial. Precisa ter diagnóstico diferencial, Fábio. Não posso simplesmente dizer eu acho que é herpes, porque eu acho que é herpes, porque eu acho que é herpes. Eu queria lembrar também que os que panelistas podem pedir para falar e usar o microfone. A Luciene tá tendo um delay, Luciene, no seu... Desculpa. A Luciene está querendo falar há algum tempo já. Vamos lá, Não, Luciene. Não, nossa, eu já estou falando, mas assim, só lembrando que, como a gente colocou como uma sequela, né, se ficar com uma degeneração lipídica, que eu não acho que seja só isso, a propedêutica que a gente tem que pensar agora tá bom, o que nós vamos fazer para descartar as outras coisas, que foi a conduta que você pensou, né? Tudo bem, o herpes é o mais comum, mas não é só o herpes, a gente tem luz, a gente tem tuberculose, a gente tem várias doenças infecciosas que levam a quadros de ceratite intersticial, que também pode levar a um quadro desse. Quer dizer, qualquer processo inflamatório pode levar a um processo degenerativo, né? Mesmo você pedir para ver se o paciente tem uma hipercolesterolemia, para ver se predispõe, e eu acho que um OCT, ou mesmo uma ultrassonografia, né? uma ultrassonografia de alta resolução, para ver até onde está indo essa lesão, como é que está essa lesão, e de repente uma citologia de impressão,
são importantes na minha propedêutica para determinar a conduta. Eu posso comentar, Lu? A Lu lembrou bem, o Rubinho também lembrou bem, e olhando aqui as imagens, realmente o diagnóstico por imagem com BM talvez pegue melhor do que um OCT de segmento anterior, mas eu achei as fotos também muito, assim, precisa melhorar a qualidade das fotos, a fenda não ficou bem legal para ver bem a espessura, a elevação, os próprios reflexos na córnea ou na conjuntiva, a transiluminação, quer dizer, a gente, quando for apresentar um caso de uma lesão na espessura da córnea, a gente tem que tomar muito cuidado com a qualidade das fotos e todos os tipos de iluminação para ajudarem a gente a discutir melhor, né? A foto com fluoresceína também foi lembrada, é extremamente importante. E só lembrando, então, quando a gente... Aqui tem, mostrando, então, que a opacidade, está vendo? É uma opacidade profunda. Essa imagem pegou bem, passou um pouquinho rápido, mas é uma opacidade que pega bem estroma e estroma profundo, né? Mas não dá para ver muito bem os vasos, quer dizer, estão faltando algumas imagens melhores e eu acho que o diagnóstico por imagem aqui... talvez até com angio-OCT para estudar os vasos, como é que eles entram, seria bem interessante. Mas não vai dar diagnóstico, né, Zé? Então, só para a gente poder discutir um pouco, mas assim, abrindo o leque de diagnósticos, a Luciane lembrou bem, várias possibilidades, mas assim, quando tem uma lesão desse tipo, uma degeneração lipídica com vasos, mais de 75% são causados por herpes, ainda mais uma história unilateral com baixa de sensibilidade nessa córnea. É claro que não exclui os outros, né? Aproveitando a Norma que está nos assistindo também, participando, eu acredito que o ACT de córnea dê para medir bem a espessura dessa córnea, talvez não precisasse de um BM. Norma, você tem algum comentário? Eu acho que o OCT do segmento anterior é a ferramenta melhor e ela conseguiria descartar um diagnóstico de neoplasia escamosa da superfície ocular se a gente visse o epitélio sobre essa lesão íntegro e normal. Já se o epitélio tiver espessado e hiperrefletivo, que pode ser uma neoplasia. Então, não, a gente não pediria o BM, mas pediria o OCT. Olha, eu posso fazer um comentário no diferencial, já que a gente está discutindo. Só o CT pegaria bem. Pegaria bem. Está tendo um delay entre a imagem e o som? O OCT daria bem e a angio-OCT daria para ver a parte toda de vascularização. Se for proposto um tratamento, seria uma forma de acompanhar se o tratamento está surtindo o efeito que a gente quer de obstrução dos vasos. Eu não sei qual vai ser a conduta tomada pelo setor, mas a angio-OCT é interessante para a documentação da proposta que vai ser colocada para o tratamento. Então, Mari, vamos para a conduta? Vamos. Lembrando esse paciente, pelo que eu entendi, ele tem 20/20 de visão, e é totalmente assintomático. E a lesão não está aumentando de tamanho, é isso mesmo? A lesão veio aumentando gradativamente e a paciente notou pior esse último mês, né? O último mês que ela deu entrada no pronto-socorro, que foi ano passado, em setembro. Mas se a lesão continuar tendo depósito, pode chegar no eixo visual, né? Pode, é uma evolução importante que pode acontecer, exatamente. Vamos ver outra conduta.
É, Denadai? Então, como a gente tem que esclarecer a etiologia, como foi levantado, a gente tem que primeiramente solicitar a questão sorológica, né? Principalmente o VDRL e o PPD, porque a gente sabe que são causas comuns de ceratite intersticial no nosso meio. Além disso, como já foi levantado, a gente não pode excluir a questão neoplásica, então eu faria um exame com azul de toluidina para ver se teria uma coloração, uma citologia de impressão. Além disso, faria um exame de imagem, que, como foi levantado pela doutora Norma, também ajudaria na hipótese diagnóstica de neoplasia. Então, faria um OCT de segmento anterior. No nosso caso, a gente tem o visante para ver se tem alguma lesão sugestiva de neoplasia, o que ajudaria também a ver a profundidade da lesão. isso. Exatamente. A Então, única coisa que fala muito contra a neoplasia é que a neoplasia começaria do limbo, né? E aparentemente o limbo está totalmente normal, tem um intervalo transparente, aí a lesão, que é bem profunda, não parece ser uma lesão de superfície, embora a superfície pareça estar um pouquinho irregular, talvez pelo comprometimento do endotélio, mas existe um intervalo transparente entre a lesão e a esclera, e os vasos profundos indo, então, do limbo para a lesão. Ou seja, eu acho muito improvável, não é aspecto de neoplasia escamosa de Nick ou SEC, realmente é um diferencial, mas é um diferencial que eu deixaria bem depois. Esse é o tipo de caso que eu não pediria uma citologia de impressão. Talvez só o diagnóstico por imagem sim, mas não citologia de impressão. Mostra lá, Mari. Mostra os exames. a gente acabou realmente pedindo exames laboratoriais, né? Provas reumatológicas, sorologias e PPD. A gente também fez uma tomografia de córnea e uma imagem do segmento anterior. Então, nos exames de sangue, o hemograma veio normal, né? E provas inflamatórias também, PCR e VHS também normais. Sífilis, né? VDRL, teste treponêmico vieram não reagente, HIV não reagente, toxoplasmose só, IgG reagente, IgM não reagente. PPD veio de 4 milímetros, então não reator. E exames reumatológicos também negativos. A tomografia de córnea, Pentacan, né, do olho direito, a gente consegue ver na região da lesão um aumento de curvatura, nessa região temporal do olho direito. E o olho esquerdo, ela tem esse astigmatismo regular, assimétrico maior inferior, mas fora isso, sem nenhuma alteração. Outra. E a imagem do segmento anterior, a gente realmente pensou em fazer um visante, mas dois visantes a gente não conseguiu utilizar. Então, a gente fez uma adaptação com os cirros. Então, aqui a gente consegue ver essa imagem hiperrefletiva compatível com a topografia da lesão, em estroma médio a posterior. Nessas imagens aqui linear, né? No cubo também. E no 3D. E aí, pela história clínica, né, e pelos exames, a gente realmente fechou como uma ceratopatia lipídica. Os exames laboratoriais vieram todos negativos, uma história arrastada, conjuntiva sem calma, né? Então, aí foi proposto para essa paciente fazer uma cauterização dos vasos nutridores, que era aquele vaso de maior calibre às 9 e o de menor calibre. Saúde trouxe o sal, agora você já comeu, né? Peraí. Continua. E o de menor calibre mais ou menos às 8 horas. E também foi feito uma injeção intracorniana e subconjuntival de bevacizumab. Posso fazer um comentário aqui? Bom, depois eu falo. Claro. Pode mostrar. Não, pode mostrar o tratamento. Bem interessante. Vamos lá. Então, eles iniciaram com uma cauterização, né, dos vasos nutridores. Primeiro, de menor calibre, às 8 horas.
Agora eu posso falar. Posso falar porque realmente eu estou vendo uma coisa aqui que eu não estou gostando muito. Esse procedimento que vocês estão fazendo existe o procedimento descrito pelo Harminder Dua, que é a coagulação dos vasos, né? A fine needle coagulation. Você tem que entrar, na verdade, não com uma agulha de insulina, você tem que entrar com uma agulha do fio nylon 10 zeros. Aí você espeta o vaso e você tem que tocar no metal da agulha do nylon 10 zeros com cautério monopolar, não bipolar. E isso dá uma cauterização super eficiente, pega todo o trajeto do vaso. Uma outra coisa importante, é muito difícil a gente identificar o vaso aferente do vaso eferente. Se você for fazer análise de angiografia dos vasos, muitas vezes o vaso maior é o vaso eferente, não o aferente. Então, esse negócio que você falou, cauterizei o vaso maior, que era o aferente, não é verdade. Mas é muito difícil você conseguir ver qual vaso é realmente o aferente. Normalmente, nesse procedimento da cauterização com agulha fina, você tenta cauterizar o maior número de vasos que você consegue identificar, mas é uma coisa muito delicada, quer dizer, deve ser feito, então, com a agulhinha do nylon 10 e não com a agulhona aqui no caso, da agulha de insulina, que é fica um procedimento mais grosseiro. Mas dá para fazer com laser de argônio também. Você pode primeiro fazer no vaso mais fino, que normalmente é o aferente, que aí, tendo feito essa coagulação com laser de argônio, você já vê o vaso eferente diminuir o fluxo e aí faz a cauterização do eferente também. Às vezes, não é raro, a gente tem que repetir a coagulação com o laser de argônio, mas pelo menos não tem que levar o paciente no centro cirúrgico. Então, fica uma situação mais simples para o paciente. E não causa grandes problemas de dor, nada disso. Então, eu acho que a conduta com laser pode ser tentada. A gente já fez alguns casos aí na córnea. E você acha que precisa ser repetido algumas vezes? Algumas vezes, sim. Algumas vezes, sim. Agora chegou... você teve a influência aí do Michel. É uma coisa insólita, porque o Fábio Kenji... Tem que fazer várias vezes. Tem que repetir. Repetir, né? Tá. É uma coisa insólita. O Fábio Kenji e a Ana Luísa, e do lado da Ana Luísa tem um papagaio. É isso aí. O André Maia comenta no chat uma coisa que eu iria comentar, mas ele falou que daria para fazer uma angiografia de segmento anterior no HRA, e aí daria para a gente saber qual é o vaso aferente e qual é o vaso eferente. Claro. Não dá, né? Mesmo num aparelho de fluorescinografia normal. Essa que eu tinha falado. É que a gente tem. Vamos seguir, pessoal. Acabou o filminho aí? Não, professora. Então, segue. Então, foi feita a cauterização dos dois vasos, né? Das 8 e das 9 horas. Depois, no final do vídeo, a injeção, né? Intracorniana e subconjuntival com o bevacizumab. E agora, né? Essa injeção. Só uma coisa que não foi comentado, você fez alguma profilaxia antiviral? Foi, o paciente, ele foi, antes da cirurgia, ele estava usando o aciclovir profilático, sim, professor. Isso. Como a gente estava lidando, não sabia se poderia ter uma recidiva, né, no pós-operatório. Exatamente, é fundamental nesses casos que você suspeita, né? E como eu falei, é a maior causa disparada, então tem que fazer mesmo, senão você vai desencadear uma recidiva terrível aí do herpes, com essa cauterização. Uhum. Pode seguir, geralmente pode seguir, Mari. Depois você comenta, Kenji. Bom, aí a gente documentou também primeiro pós-operatório, só para ver como que estava em geral, né? O olho estava bem, só tinha
essa hemorragia subconjuntival maior inferior e um pouco de sangramento no interior da lesão, mas estava bem para o primeiro pós-operatório. E aí agora em um mês, né, 30º, a gente consegue ver que aquela lesão que estava já quase na borda pupilar teve até uma leve regressão, né? E o mais importante, que a gente já não vê mais os vasos nutridores, né? Das 9 nem das 8 horas. Aqui no exame de fenda, tem uma imagem aqui, comparando, né, antes e depois, a gente consegue ver que até teve uma diminuição da espessura, né, aqui. E também, aqui não tem mais esse vaso, né, das 9, e teve uma regressão da lesão também, que já estava praticamente na borda. Mas ela vai... Você não tem o Pentacam para mostrar, né, que a lesão aplanou. Aparentemente aplanou bastante essa área daí também. Não, professor. Bacana. Tá. Tinha a tomografia. Deixa eu te falar, você usou corticoide no pós-operatório dessa paciente, né? Sim. Sim. Tá. Então ainda tem essa, né? Pode ser que ela tivesse algum processo inflamatório aí, você usou o corticóide, ela estava com a ciclovir e diminuiu o processo intersticial. Difícil a gente falar. Tudo bem, o vaso desapareceu. Mas pode ser que essa infiltração que diminuiu tanto assim, pode ter diminuído também com o tratamento clínico que você fez. Às vezes, se você tivesse feito só o corticoide com o antiviral, ele teria regredido e os vasos iriam ficar. Quer dizer, o processo degenerativo, que é o depósito, né, de lipídio que está chegando, tudo bem. Agora, esse esbranquiçado aí, provavelmente ele desapareceu porque você usou o corticoide. Né? Eu acho. Ele já estava usando a dexametasona antes de chegar no ambulatório da córnea. E aí, mesmo feito o tratamento clínico, né, aí o paciente referindo a continuidade do crescimento, e como a lesão estava quase chegando no eixo visual, aí realmente foi optado, né, o paciente entrou no protocolo da injeção do bevacizumab, e aí a gente tratou o paciente, né, de uma forma um pouco mais agressiva mesmo por causa do eixo visual, né, que segundo ele estava crescendo. Posso falar? Claro que pode. O microfone é seu. O microfone é seu. O caso está lindo, mas já que a gente usou uma tecnologia que é cara, que é o OCT, a gente poderia ter aferido a espessura e a extensão, tanto radial quanto transversal, porque num acompanhamento a gente pode dizer, está reduzindo, está melhorando, né? Na época, os dois visantes parece que estavam em manutenção, e aí a gente fez uma adaptação no cirrus. Então realmente... Mas é melhor aí, Fábio, no setor de córnea, tem o OCT Triton, que é muito melhor para a córnea, pega uma extensão muito maior, tá bom? Só para... Tá. Eu acho que volta esses comentários... Não. Esses comentários voltam à minha impressão que, infelizmente... Eu acho que esse paciente não foi bem preparado para essa reunião. E eu não estou convencido que a lesão diminuiu. Eu acho que no 30º dia, o que acontece é que a pupila está um pouquinho menor do que a pupila no pré, e por isso talvez dê a impressão que a lesão não está mais tão central quanto antes. E eu não vejo, sinceramente, nada tão expressivo assim. E o comentário da Luciene a respeito do uso do corticoide também não dá para esclarecer de maneira diferente. Eu quero também fazer uma consideração que já apareceu aqui no chat também. É inadmissível um paciente desse mostrar resultado de toxoplasmose. Queria mostrar também um resultado negativo para a gravidez. Não tem cabimento, isso desinforma qualquer pessoa botar uma sorologia para toxoplasmose num caso desses. Mesmo que tenha sido feito inadequadamente, não merece ser mostrado, né? Rubinho, a impressão que dá é que a lesão deu uma diminuída, assim, a impressão minha aqui, né? Pode ter dado, mas eu acho que está mal documentado, não está medido, como a Norma falou. Tá mal esse caso, desculpa, está mal desde o começo. E me fala uma coisa, agora falando do Avastin intraestromal, você e Ana Luísa, nós temos aquele trabalho publicado nos arquivos, e eu lembro que você fez vários casos, a Ana também. Interessante, eu lembro que a Ana sempre comenta a experiência de fazer o Avastin, mas o efeito ele não é permanente
mas quando você associa a um procedimento como o laser ou a cauterização, você costuma ter um efeito mais, vamos dizer assim, um efeito mais longo do tratamento desses casos. E eu queria que você comentasse, você e a Ana Luísa. Posso falar primeiro, Rubinho? Ladies first. Então, o que a gente observa é que se o vaso já for um vaso nutridor, aferente e um eferente formados, não tem como a Avastin resolver nada, porque você não tem atividade ali. Então, por isso que o procedimento, tanto do laser quanto da cauterização, precisam acontecer para você desorganizar o vaso e aí usar o anti-VEGF, que vai impedir a formação de um outro vaso ou diminuir o estímulo para a formação de um outro vaso. Pelo menos essa é toda a explicação que eu sempre li, sempre vi e vejo na prática acontecer. Só injetar o Avastin, você faz uma oclusão por compressão do volume que está no estroma, mas dali a pouquinho já tem fluxo novamente. Então, a desorganização do vaso seria importante. O bom da Ana falar antes de mim é que geralmente eu não preciso completar nada. Vamos encerrar esse caso para passar ao próximo? Zé, vou encerrar esse caso para passar ao próximo, Fábio. Tá Vamos bom. encerrar esse? Tudo bem, professora, sem problemas. Então, encerramos esse e pode pôr o próximo. – 275 presentes. Aqui, fora o YouTube. Tá ótimo. Então, estão me ouvindo? Tranquilo, né? Então, vou apresentar aqui o painel. Então, a gente separamos alguns casos para poder discutir em cima desses casos, tá? Então, meu nome é Fábio Kenji, não tenho nenhum conflito de interesses nessa apresentação. Então, o primeiro caso é aquele caso em que você está no feriado, descansando, né? E eis que o paciente manda uma mensagem para o seu celular, tá? É uma paciente, então, de 26 anos, feminina. Ela se queixou de um olho vermelho e ardência no olho esquerdo após o uso de lente de contato. E não tem nenhum antecedente pessoal nem familiar, antecedente oftalmológico. Ela é uma usuária crônica de lente de contato gelatinosa, usa em média de 12 a 14 horas por dia, né? E ela, segundo ela, realiza a correta higienização e preservação da lente e apresenta uma alta miopia. E ela manda no seu, né, através do WhatsApp, fotos que ela mesma tirou, né? Então, dando um pouquinho mais de zoom aí, dá para ver essa epiremia conjuntival mais inferior, essa lesão esbranquiçada perilimbar e também na região pupilar, né? Então, é aquele momento que você está descansando em casa, e aí, o que você faz, né, nesses casos? Orienta o paciente, né, primeiro, você, em termos judiciais, né, você pode fazer esse atendimento via WhatsApp, né, a questão da telemedicina está super atual aí, e se o paciente tiver um antibiótico em casa, você recomendaria o uso desse antibiótico, por exemplo? Antes de responder, só para completar uma informação, 280 Zoom mais 160 de YouTube, maior que a maioria das sessões dos congressos, foi o comentário do André Maia. Eu acho que a telemedicina é fundamental, cada vez mais a gente vai fazer, mas a telemedicina precisa sempre de uma história adequada. Telemedicina não é só fotografia, pelo contrário. A telemedicina você tem que saber interpretar, perguntar. É muito mais crítico você saber o que perguntar de maneira inteligente do que analisar a fotografia. Tem várias coisas que você perguntaria para esse paciente. O que você perguntaria para esse paciente, além dele ter acordado você com esse negócio? O que você perguntaria para ele? Perguntaria se ela dormiu com a lente de contato, se teve algum trauma prévio, se foi a primeira vez que ela teve, né, essa lesão por lente de contato, e seria mais isso, né?
Parece que a luz não está incomodando, né? Ela está com a foto com o olho bem aberto e tal. Então parece que não tem fotofobia, o que é importante. Também, se você analisar, ela não tem bem uma hiperemia conjuntival. A Nilva já chamou a atenção em 2 últimas reuniões que vocês confundem hiperemia conjuntival com congestão ciliar. Essa paciente acha que tem mais uma congestão ciliar inferior ou uma hiperemia conjuntival difusa? Isso, uma injeção ciliar, com certeza. Agora, então, Fábio... telemedicina, teleoftalmologia significa conversar com o paciente, entender o sintoma antes de passar para a fotografia. Ana? Tá, o que eu gostaria de falar é porque esse caso foi preparado no momento da história onde não tinha coronavírus. E a gente já discutiu, o Fábio deve lembrar, a questão daquele momento onde não tinha coronavírus, que a gente estava começando a discutir a possibilidade de responder o WhatsApp, como está nesse caso uma questão por WhatsApp, resposta do médico por WhatsApp, sem nenhum tipo de documentação. E a gente, na época, teve, inclusive, recomendação de uma equipe de advogados que o ideal seria não responder por WhatsApp para pacientes, a não ser que você tenha uma intimidade muito grande, que tenha uma ligação, que você possa fazer todo o questionamento que o Rubinho colocou e aí responder. Aí chegou o coronavírus e o que a gente também tem assistido em várias situações, inclusive que foram organizadas por sociedades de especialidade, é o que a oftalmologia pode ter como telemedicina ou teleorientação, que é o caso, né? Seria mais uma teleorientação, porque você não vai fazer um exame biomicroscópico completo, mas vai facilitar a vida do paciente no momento onde a gente não tem a indicação de isolamento social. Também a plataforma de WhatsApp não seria a melhor solução se você tiver que ter um relacionamento formal com o paciente. Claro que, como eu já disse, numa situação tipo a minha irmã me liga, me conta uma história, me manda uma foto, é uma situação completamente diferente da situação que a gente pode ter como solução desse tipo de plataforma. As plataformas são simples, não são complicadas, não são tão caras, é fácil linkar com o paciente não tem que ter nenhum tipo de aplicativo especial no celular dele, mas pelo menos você documenta aquela interface que você teve com o paciente. Eu acho que o Rubinho deve ter algum... Aproveitando essa sua consideração super pertinente, aí, principalmente nesse momento nosso, a teleconsulta oftalmológica, você falou que vale a pena ter uma plataforma, né, para oficializar esse contato com o paciente. Em relação à cobrança, como é que funcionaria isso e o que o CBO ou o CRM tem orientado? E se tem uma orientação diferente da oftalmologia? Olha, tem várias orientações recentes. Primeiro, os planos de saúde, poucos planos de saúde optaram por criar teleorientação ou teleconsulta. Por exemplo, um deles é a SulAmérica, que tem uma possibilidade de teleconsulta, teleorientação, mas para a oftalmologia a gente fica restrito demais, porque não existe como fazer medida da visão, as tabelas não são padronizadas, você não vai fazer o fundo de olho, não vai medir pressão, quer dizer, então é uma situação muito limitada, mas pode tirar a necessidade do paciente se deslocar ao consultório. Então, a questão plano de saúde, eles estão fazendo em plataformas próprias, porque eles também querem ter certeza de que o médico entrou na plataforma no horário certo, fez a teleorientação e aí segue o procedimento se o paciente vai precisar de uma consulta presencial ou não. Nas outras possibilidades de plataforma, tem várias formas. Você pode ter a cobrança, inclusive de pacientes de planos de saúde, porque se você tem uma confirmação de que o plano de saúde daquele paciente não dá cobertura para uma teleorientação, você pode criar
um formato de teleorientação cobrada, da forma que você achar mais adequado, com o preço que você achar que os pacientes vão sentir que valeu a pena ter pago. Quer dizer, como é muito mais teleorientação do que teleconsulta real, eu, inclusive, acho que os valores a serem cobrados não podem ser exorbitantes, não é uma coisa que a gente vá convencer ou vá ter um paciente achando que, para ter uma orientação, ele pagou X reais e foi completamente diferente do que uma consulta presencial. Então, o que a gente tem? Tem o consentimento informado para o paciente assinar, sabendo quais são os limites da teleorientação ou teleconsulta oftalmológica, tem o pagamento, que normalmente é feito pela plataforma que cada clínica tiver, e aí o agendamento da consulta por esse tipo de plataforma, você tem inclusive salas de espera, onde se você tem 2 ou 3 pacientes que precisam de uma teleorientação num determinado período, você escala 1, 2 ou 3 no horário que eles tiverem disponibilidade e que o médico tiver E ele disponibilidade. pode ter um retorno ou necessitar de uma consulta presencial. Sim, você pode ter ou não. Isso tem que ser explicado sempre. Isso, a teleorientação com a possibilidade de uma nova chamada, e às vezes uma consulta presencial pode dar necessidade de você fazer uma teleorientação na sequência, porque você já conhece o caso, já viu, já prescreveu, e dali 1 semana, 2, você pode conversar com o paciente num formato que é mais agradável, mais amigável para o paciente do que o formato WhatsApp, o formato celular. Então, eu acho que tem um caminho aí, mas isso também só está funcionando nesse momento, onde tem uma legislação específica para o momento de pandemia. Nós não sabemos como isso vai seguir depois da melhora da situação de comunicação e de deslocamento, mas eu acho que é uma situação que veio para ficar, vai acabar sendo uma maneira da gente minimizar deslocamentos desnecessários. Quantos pacientes só voltam ao consultório para trazer exame? Para trazer mais uma informação que você pode receber a informação e conversar com o paciente numa plataforma que seja adequada. A documentação em prontuário eletrônico tem que ser mantida, deve ser mantida, e a outra questão que algumas pessoas acham que seria importante ter na plataforma, mas isso não é consenso, é a gravação da teleorientação. Alguns acham que valeria a pena, outros acham que não deve ser gravado, porque mesmo numa consulta presencial isso não é feito. Então, o mais importante seria a documentação no prontuário do paciente. Falei com ela hoje, está muito ofegante. Tá bom? É isso, gente. Kenji, eu queria saber se além da fotofobia, que ela não parece ter, eu queria saber de dor e secreção. Isso. Dor, no início ela não sentia dor, ela sentia ardência e o olho vermelho que ela havia relatado. Mas dor realmente, isso. E essa foi a queixa dela. As considerações da Ana Luísa sobre tele, que eu concordo com tudo. Agora, eu acho que, por enquanto, é muito pouco doente, é muito pouco, inclusive, remuneração econômica e muito problema em potencial. Como a Ana falou, um paciente que vem pela primeira vez com um quadro desse, mesmo você fazendo tudo certinho, vai acabar mal pago e com grande risco. Eu, com frequência, tenho paciente que eu oriento e depois, doutor, vou lhe mandar um cheque. Eu falo, não precisa nem mandar o cheque, não. Agora, Ana, e aí, vamos supor, você fez estudo e vai receitar. Aí você resolve, e provavelmente esse paciente tem mesmo a necessidade de usar um colírio de antibiótico com corticóide 3 vezes por dia. Você tem o CRM digital, você manda a tua consulta, tua receita digital para ele em qualquer farmácia, né? Sem o CRM digital, você não vai poder receitar isso. É importante as pessoas saberem. E o preparo do CRM digital hoje, ele está para o agendamento da plataforma que faz o CRM digital, para vocês terem uma ideia, está levando 2 ou 3 semanas. Logo que começou a pandemia, era no dia seguinte. Depois de uma semana, levava uma semana. Agora está levando um pouco mais. Então, a gente usa
uma plataforma de receita chamada, eu estou usando pelo menos essa, Memed, e a assinatura digital é feita uma outra solução chamada Bird ID. Pelo menos essa foi a solução que eu achei. Devem ter outras que vocês conhecem, não sei. A Bird Ana, e você parece está que com é mais bastante comum. movimento assim? Você está com 10 pacientes por dia, 15 por dia? Qual é a quantidade de pacientes que você tem? Eu tenho pouquíssimo. Para a clínica inteira, 2 pacientes por dia, mais ou menos. Bom, E Fábio, aí a gente está com um valor super, assim, super baixo só para que a gente possa fazer a teleorientação. Então, não é um valor que economicamente venha viabilizar qualquer pagamento de despesas importante. É só uma questão de atendimento e realmente fidelização dos pacientes que possam precisar de ajuda. Ana, e o paciente assina algum termo? Porque realmente... Antes de você entrar, ele ligou para agendar, a gente já manda o termo, ele assina, ele é anexado ao prontuário e depois... Só um minutinho. E só depois dele ter devolvido e pago é que a gente entra com a teleorientação. Tá, muito bom. Bom, então, Kenji, se esse paciente tivesse me mandado essa foto e ele fosse um paciente antigo meu, que eu soubesse que essas lesões aqui não eram cicatriciais ou que realmente tinha alguma coisa, porque eu acho que isso é importante, teleorientação de paciente que você conhece é diferente de teleorientação de paciente que você nunca viu na vida, né? Mas aqui, o fato dele usar lente de contato agrava tudo, né? Eu acho que a conduta mais, se ele tem fotofobia, se ele tem olho vermelho, se ele tem dor, se a visão dele embaçou, está com secreção ou não está, isso são fatores que realmente você tem que... O diagnóstico inicial, às vezes, na própria lâmpada de fenda fica difícil, imagina por fotografia, né? O fato dele ter 3 lesões, ele tem uma maior, depois ele tem mais 2, já deixa um pouquinho mais tranquilo que provavelmente isso não deve ser uma infecção bacteriana, né? Mais fácil ter uma infiltração, uma alteração aí por isquemia ou por uso prolongado de lente de contato, alguma coisa assim. Mas, nesse sentido, o que eu faria com essa paciente seria suspender o uso de lente de contato, deixar com um lubrificante sem conservante, de preferência por 24 horas, e observar. Daqui 24 horas você me manda a fotografia de novo. Se tiver piorado, aí eu vou ter que mandá-la para o médico, colher material, para consulta, para colher material. Se tiver igual, não teve pior, e ela falou assim, não, acho que até melhorou um pouquinho, aí eu até arriscaria entrar com corticoide milesimal, com associado ou não ao antibiótico, já que ele não tem jeito de pingar fluorescina e mandar para a gente. Isso é o que eu faria. Isso versus Valtrex, 1 grama por dia e 3 gotas por dia de Vigadex? Não, Valtrex eu não entraria, Rubinho. Se ela não entraria, eu acho que para mim... Mas just in case. Não. se eu soubesse que ela tinha aquele infiltrado inferior ali na córnea... Pode não ser, mas de repente... Não, eu concordo que Valtrex seria um exagero, mas também eu não afastaria a herpes só pela fotografia. Mas parece não dá para afastar, mas também não dá para afastar a cantameba por ela usar lente de contato. Por isso que eu não faria nada. Eu acho parece alguma coisa que com 2 dias de Vigadex vai ficar pronto logo, logo. Pois é, mas se for a cantameba, nós estamos enrolados. Eu acho que uma coisa importante também é a possibilidade, no caso de suspender a lente, isso daí começar a piorar, e a gente pedir um exame por imagem, né? Uma microscopia confocal. Aí realmente poderia, caso tenha suspeita de ser uma cantameba ou alguma coisa infecciosa, um fungo, etc., poderia te dar uma informação sempre o paciente precisar ir no consultório, né? Quer dizer, lembrar da importância da gente, nesses casos de suspeita de lesão infecciosa, de causa infecciosa, principalmente o usuário de lente de contato, de pedir o exame por microscopia confocal, que hoje em dia a gente tem possibilidade de ter esse dado, né? Não, Zé, mas um confocal sem ter examinado na lâmpada de fenda, eu acho que é meio telemedicina demais, na minha opinião. Eu gostaria de, se piorar, eu faria o exame clínico e aí sim parte para o restante. Possibilidade de, e vendo que está piorando, o paciente pode adiantar e já trazer um exame. Se você está suspeitando de cantameba, está começando a piorar, dor,
você pode trazer, é um exame que traz uma informação importante. A Carmen está perguntando onde fazer o confocal. Olha, na escola chegou o nosso confocal, agora com esse negócio de coronavírus, dificultou muito. A gente está com o Heidelberg, que acabou de chegar, e a Thais logo, logo vai estar disponibilizando para a comunidade. No momento, quem está fazendo, aqui sem fazer propaganda, quem está fazendo é a iClinic, tem um aparelho, e o Ricardo Nozé faz o exame. Mas logo mais a escola vai ter a possibilidade de estar fornecendo esse tipo de serviço. E aí, Fabinho, o que aconteceu? Já não está funcionando? Oi? Não, isso daqui realmente é para trazer, é para debater sobre essa teleconsulta, né? E a gente vai partir aí para o caso 2, que é um caso. Vamos lá. Então, é um paciente masculino, 58 anos, agrônomo, natural e procedente do Rio Grande do Sul. Ele referiu uma dor e embaçamento visual no olho esquerdo há 10 dias. Ele, no momento, ele procurou um serviço oftalmológico da cidade e foi receitado lá ciclovir, a pomada, e gatifloxacina. Ele não teve melhora do quadro e ele procurou o nosso pronto-socorro aqui do Hospital São Paulo porque ele já tinha vindas anteriores e ele já conhecia o serviço. Ele nega trauma e cirurgia ocular prévia. O antecedente ocular dele, ele já tinha histórico de herpes ocular há 20 anos, e o último episódio que ele apresentou nesse olho que ele está com queixa foi há 3 anos. Então, o exame oftalmológico dele no olho direito, sem grandes alterações. No olho esquerdo, ele apresentava uma acuidade visual de movimento de mãos, uma tonometria bidigital elevada, né, doutora Nil? Não, levemente. A sensibilidade reduzida no olho esquerdo e a fundoscopia era impossível, e eu vou mostrar as fotos da bio anterior. Então, aqui dá para ver essa hiperemia conjuntival, né? Tem a blefarite, a hiperemia conjuntival 2 a 3 cruzes, tem essa lesão corneana mais central, tem a presença do hipópio, a córnea também já está querendo entrar em melting, e aqui na fenda dá para ver já uma lesão mais afinada em região central, tá? Para não dizer quase uma decimetocele aí. É uma decimetocele. Pois é. E aí, aqui com a flor, dá para ver que o paciente não tinha a presença de Seidel, tá? E ele corava aí. Aí, nesse momento, pensamos, né, como o paciente já tinha um histórico de herpes prévio, se a gente estava diante de uma ceratobite herpética ou uma estromal necrosante. E outras hipóteses diagnósticas secundárias, né, será que tem uma infecção bacteriana concomitante, uma ceratite fúngica, né? E aí, nesse momento, o que fazer, né, diante de um paciente desse? Deixa eu só lembrar aqui, só observar o exame. Volta na sua foto maior, que aquela está diminuída. Para os residentes, quando vocês virem uma região, a córnea está aqui, e você observar uma região mais acinzentada, escura, você não precisa ter medo, você vai falar assim, isso aqui está afinado, está quase perfurando. Isso é decimetocele. Então, é diferente, aqui está afinado, mas aqui está mais afinado. Então, essa lesão que está mais escurecida, isso é igual a decimetocele. Aqui você pode falar assim, pinga fluoresceína que deve estar vazando, que eu ainda acho que deve estar vazando, apesar de naquela fluoresceína sua, isso. Apesar de na sua fluoresceína não apareceu, mas tem 2 pontos na fluoresceína, isso, ó. Esses pontos que estão sem fluoresceína aí, eu acho que se você forçar um pouquinho, tem grande chance de estar positivo. Então, só para lembrar, volta lá na clínica, outro ponto, só para lembrar, depois o Zé Álvaro discute. Você está vendo que ele tem aqui, parece um anel, tá? Então, ele parece estar fazendo um anel imunológico. Tem vários patógenos que podem levar a anel imunológico. Aqui a gente vê que tem um granulado, né? Então, assim, não é um estroma infiltrado de uma maneira difusa. Eu tenho pontos que têm uma infiltração um pouco maior. Aqui eu tenho vaso, ou seja, realmente era uma córnea já estranha, antiga. Aqui eu não sei, isso aqui é uma íris, ele já teve uma perfuração, esse pigmento que está aqui, porque eu não consigo ver pela câmera anterior. Não sei se é um pigmento só que está aderido no endotélio, ou se é uma sinéquia anterior, ou seja, esse paciente já teve quase um quadro de perfuração, a íris dele parece que tem algumas alterações aqui já de atrofia, não dá para ver, mas elas estão com uma coloração estranha, né? E o hipópio, ou seja,
realmente, a gente olhando, a gente vê que é um olho já antigo, que agora está agudizado com essa perfuração, com essa iminência de perfuração aqui. Só para vocês já pensarem que a conduta já está falando aqui o que tem que fazer, né? Vai lá, Zé ou Ana? Ladies first. Ana, quer falar alguma coisa? Você ia falar old ladies first ou não? Não. Fábio, você ligou meu áudio? Desliga um pouco aqui. Lu, bom, a Lu mesmo colocou que está quase perfurando. Então, acho que nós vamos ter que colar esse olho antes que perfure, porque colar depois de perfurado com um orifício desse tamanho, acho que vai ser complicado. Então, já está numa situação que deve colar. Colher material, aqui a gente também deve colher o material. Colher da câmara anterior, uma coisa que os residentes normalmente perguntam é se tem hipópio, tem que colher da câmara anterior? E a resposta seria não, a gente não vai colher, mas também se a gente tentar colher nessa região que está afinada, a chance de perfurar na colheita é enorme. Então, eu acho que uma pessoa experiente teria que tentar colher, mas se colher tem que ser numa área que já esteja desepitelizada e, de preferência, longe dessa região mais afinada. Fábio, Ana, deixa eu só... na região que tem um infiltrado, né, mais periférico, na Zé, borda... espera só um pouquinho. Fábio, aponta ou com o desenho como você fez, ou com o mouse. Conforme eles estão falando, aponta o que é o cinzinha, o que é o que o Zé Álvaro acabou de falar, onde seria possível da colheita que a Ana falou. Vamos. Isso, boa. A parte mais enegrecida, né? Então seria, imagina, a parte mais enegrecida que a doutora Luciane falou, realmente, né, mais na região superior, realmente assim, é uma descemetocele quase perfurando, e a coleta que a doutora Ana falou, né, a gente faz aí da borda da úlcera, realmente com muito cuidado nessa situação, porque qualquer touch aqui... mais periférico. Mais periférico, sim. Mas aqui, no lado, talvez temporal, parece que tem um infiltrado mais denso. Você vai buscar mais o infiltrado e mais longe possível da área de descementocele, senão você vai perfurar. Exatamente. Cuidado. Outra coisa... O risco é enorme. E acho que a ideia da Ana é perfeita. Esse é o momento de fazer a cola. Mas outra coisa é que eu acho que aqui uma lâmina crescente, às vezes, é melhor do que a espátula de Kimura para fazer essa colheita de material, porque ela é mais delicada. Você já está com o tecido amolecido. A espátula de Kimura, ela é mais pesada, então eu acho que a chance da gente pressionar a córnea e acabar perfurando é muito grande. Eu usaria uma lâmina crescente, inclusive, para essa área mais nasal, onde está com o infiltrado que o Zé chamou atenção. Quer dizer, a gente pode, se não tiver desepitelizado, já desepiteliza toda essa região com uma lâmina crescente, que vai ser muito mais fácil do que com a espátula de Kimura. Ou mesmo uma agulha de insulina, né, Ana? Uma agulha de insulina, você faz faz o raspado com ela, que você controla bem, e faz a colheita. Mas, assim, eu acho que é importante colher, sem dúvida. E se perfurar também, nós já estamos com a cola lá, né, gente? Não vai abrir tudo, vai abrir um pedacinho. Então, a gente já cola, né? Mas aí, Lu, aí uma lesão, se perfurar grande, né, vai dificultar um pouquinho a cola. É a grande área da descementocele. Não, ela não vai perfurar toda, né? Mas, de qualquer maneira, se ela perfurasse toda, vamos contar, vai perfurar toda e eu não tenho córnea, não tenho nada, eu faria uma cola usando um esteridrape por baixo para não deixar a cola entrar. Então, assim, eu acho que o medo que as pessoas têm, muitas vezes, de colher material com medo de perfurar, para a gente que faz a cola, que sabe o que tem que fazer, não tem muito porquê. Falar, não vou colar porque eu fiquei com medo de perfurar. Não existe. Cola, faz a colheita, e se perfurar, a gente já está ali para resolver, né? Só lembrando essa possibilidade. Mas é importante, porque se deve ser um herpes, mas se ele tiver um fungo junto, né?
Então, é complicado, tem que colher mesmo. Isso é muito importante. Eu acho que eu lembro até, viu, Ana, você tem um levantamento de lesões por herpes que foram feito PCR e a gente sabe que muitas vezes a infecção secundária numa lesão herpética não é baixo, é alto. Ainda mais num paciente com essa pálpebra, tá com uma pálpebra bem inflamada, existe o risco bem alto dele ter uma infecção secundária por um estáfilo, por um outro micro-organismo, por um fungo. Então, realmente, eu também acho que deve colher, vale a pena colher com delicadeza para você ter esse dado aí depois. Abrir. Agora acabou, está acabando. Bom, então nós vamos colher material, nós vamos fazer a cola, e como é que nós vamos tratar? Vamos entrar com antiviral, dose terapêutica, podemos entrar com antibiótico profilático, já pôs aí, né? E corticoide sistêmico, doxiciclina. Com a cola eu não sei se precisaria tanto da doxiciclina, para tratar aquela pálpebra dela que está muito ruim, né? Já vamos... Tá bom, beleza. Já trataria os dois. Realmente, foi feito tudo isso aí, né? Então, acompanhamos o paciente mais de perto, a cultura veio negativa, e foi realmente realizada a cola, e aqui já é um pouquinho mais tardio, né? Quase 3 semanas aí. Foi feita a cola, está com a lente de contato, né? Realmente tirar um paciente da urgência. E com o tratamento proposto melhorou bastante, né? Então, desapareceu o hipópio, a iminente perfuração aparentemente controlada, e a gente segue o paciente, tá? Quando vai muito bem realizado. E foi muito bem feita a cola. Só uma coisa interessante de cola, que inclusive foi falado na reunião da córnea com o Wolf Schwab, que a cola de cianoacrilato, mesmo a Histoacril, que é uma cola de cianoacrilato vendida no Canadá, Estados Unidos, teoricamente aprovada para uso em oftalmologia, a nossa Super Bonder aqui não é aprovado para fazer, mas a gente usa, mas qualquer uma das colas de cianoacrilato tem formaldeído na composição, que vai causar uma inflamação no pós-operatório ou no pós-cola imediato, mas vai tratar um possível foco infeccioso aí na córnea. Então, você está fazendo a cola, ao mesmo tempo está cuidando da parte tectônica aí para não perfurar, mas também vai estar tratando uma infecção potencial, principalmente se for bacteriana. Eu tinha o conceito errado, então, que a Superbond tinha esses radicais, mas o Histoacril e as outras não tinham. Eu estou errado, então as outras têm também? Também tem. Eu fui pesquisar isso, Rubinho. Mesmo a Histoacril tem. Obrigado. Então, e agora eu acho que uma coisa que vale a pena a gente comentar, só acrescentando, né? Quando a gente vai pensar na conduta, a gente tem que pensar no final das contas, qual que vai ser o final para o paciente, né? Quer dizer, vou tirar ele da urgência, ótimo. Nesse caso, como tinha uma possibilidade de infecção, era complicado a gente tentar fazer qualquer coisa que não fosse isso, nesse momento. Agora, existem algumas situações que a gente põe a cola, e aí depois você fala assim, e agora? O que eu vou fazer, né? Porque a cola está lá, a cola não sai, como é que eu vou fazer isso? O paciente vai ficar voltando, quanto tempo eu vou deixar a cola? Vou tirar a cola e se perfurar, aquilo estava fino. Então, isso é um pós-cola, que também é importante a gente discutir, e que muitas vezes a gente fica na dúvida do que fazer, né? Então, nessas horas, só lembrando que a gente vai ter que tomar a conduta de acordo com a indicação do paciente. Por exemplo, um paciente que tem uma córnea alterada como essa, eu vou falar, a sensibilidade dele, ele já tinha falado que estava reduzida, agora, então, deve ser extremamente reduzida, né? E a gente está vendo que é um herpes, então, assim, a chance dele ter uma sensibilidade, praticamente uma hipoestesia importante, é muito grande. Se eu for fazer qualquer transplante nesse olho, esse olho a chance dele ter uma dificuldade de cicatrização é muito grande. Então, assim, vamos fazer um transplante. Tá bom, para fazer um transplante sozinho, esse paciente, além de fazer o antiviral, ele pode ter uma chance de alteração de cicatrização. Então, de repente, a gente vai ter que fazer uma tarsorrafia associada. O paciente tem que saber disso, né? Ou, se o outro olho for normal, o paciente tem 75 anos, não estava enxergando já com esse olho há muito tempo, de repente é melhor eu tirar a cola e levar uma córnea, fazer um PET ou um recobrimento já de uma vez para resolver o problema, para tirar o paciente dessa urgência, do que faz um transplante de córnea penetrante e aí
continua com o problema, vem todos os outros problemas. Então, isso é importante. Só lembrando que a cola, a gente não tem que retirar a cola, ela sozinha, ela cai, na maioria das vezes, quando tem a epitelização por baixo da cola. Agora, às vezes ela não cai, ela fica aí. A gente tem paciente no ambulatório, anos, vindo no ambulatório, a cada 3 meses, trocar a lente de contato e usando antibiótico. E é um risco grande tirar a cola, porque o paciente pode ter que fazer transplante, é olho único, aí fica nessa. Então, assim, o que chama atenção, se o paciente tem prognóstico, é importante a gente indicar a retirada de cola quando ele tem uma dificuldade de fazer o acompanhamento com de lente de contato e antibiótico, ou quando começa a vascularizar, porque se começar a chamar vaso e ele precisa de um transplante, ele precisar de um transplante, eu vou diminuir, eu vou aumentar o risco dele fazer uma rejeição, ou seja, eu diminuo o prognóstico do paciente. Então, isso é importante a gente lembrar, e como é importante também vocês saberem, né, quem é cirurgião de córnea sabe disso, mas o paciente estando com uma cola, a gente pode usar essa cola como uma situação de priorização, porque é um olho que está praticamente perfurado, não está perfurado porque a gente fez um procedimento. Então, ele passa na frente de todo mundo na fila, tá? Então, isso num paciente que tem olho único, que eu tirei de uma urgência e tudo, é importante. Acho que isso é que eu queria comentar. Deixa eu fazer 2 comentários interessantes. Eu tive um artigo que eu revi agora para a revista Córnea, faz menos de um mês, e fala exatamente esse ponto que você pegou. O que acontece com o pós-cola, num caso, por exemplo, como esse? Então, é um trabalho que analisou mais de 100 casos de colas e fez toda uma análise estatística. É muito interessante que, em muitos casos, a cola fica presente, se é bem feita, como, por exemplo, essa cola, às vezes pode ficar meses na córnea do paciente para você ter tempo para ver se vale a pena ou não operar, ainda mais um caso com herpes, como a Luciene falou. No caso de você decidir fazer um transplante de córnea numa córnea com herpes, lembrar que você tem que manter esse paciente com uma profilaxia antiviral por no mínimo 6 meses ou então 1 ano, para você ter um prognóstico melhor. Então, realmente tem que levar em consideração não somente a visão do outro olho, mas o fato de você ter que deixar esse paciente bastante tempo com uma dose profilática antiviral. Então, são várias coisas que a gente tem que considerar e ponderar na hora de indicar um transplante num caso de herpes. Muito bom. Fábio, acho que dá tempo para mais um. Mais um? Tá. Porque nós temos 12 minutos. Tá ótimo. Então, esse aqui é um caso de um menino de 10 anos, natural e procedente de Santa Catarina. Ele referia a dor e piora da visão do olho esquerdo há 30 dias. E é um quadro um pouquinho mais arrastado, com um histórico mais longo, mas a mãe é super bem orientada, explicou direitinho quando veio aqui com a gente. Então, no início, ela com o início do quadro, ela achou que era mais pelo quadro de rinite alérgica, né, causou uma irritação, e aí ela começou com esse quadro de dor e piora da visão do olho esquerdo, e ela procurou um oftalmologista da cidade, e onde foi receitado dexametasona, polimixina, neomicina por 5 dias, e teve uma melhora parcial nesse momento. Foi teleconsulta, não? Oi? Não foi não, foi presencial. E aí a evolução foi que o paciente voltou a piorar, né? Então, isso tudo relatado pelo próprio oftalmologista, escreveu uma carta para a gente. Ele evoluiu com uma edema de córnea central, uma desepitelização, lesões dendríticas. E nesse momento ele pensou na hipótese de herpes, entrou com a ciclovir e entrou com moxifloxacina de 1 em 1 hora, né? E depois de 3 dias entrou com corticoide. Não teve melhora, ele suspendeu tudo. Fez a coleta da cultura e entrou já realmente com tudo, basicamente tudo. Então, a ciclovir, moxifloxacina, natamicina intercalado com anfo, a biguanida intercalado com a clorexidina. E a mãe, né, frente a essa situação que não estava melhorando, né, um filho de 10 anos, veio aqui para São Paulo e antes de decolar, saindo de Santa Catarina, no aeroporto, ela percebeu que o olho da criança abaulou. Segundo a mãe, nega trauma, a criança não teve trauma ocular, uso de colírios e nem uso de lente de contato prévios. A criança tinha uma rinite alérgica esporádica
E o olho direito normal da criança, o olho esquerdo ela já tinha uma visão bem baixa, uma percepção luminosa no olho esquerdo, a tonometria tinha uma bidigital normal, sensibilidade foi difícil de avaliar, né, que eu vou mostrar as fotos, fundoscopia impossível. Então, aqui foi a primeira foto que o oftalmologista tirou, quando o quadro melhorou, depois voltou a piorar, então esse foi o momento que ele tirou a foto. E aqui foi quando a mãe percebeu, né, quando a criança chegou para a gente e que ela havia referido que o olho dela abaulou da criança. Então aqui dá para a gente ver uma hiperemia conjuntival de 2 cruzes, esse abaulamento corneano central, né, quase tomando a córnea inteira. Aqui, né, a criança realmente ela tinha 10 anos, dificultava um pouquinho o exame oftalmológico, então as fotos realmente a gente não conseguia tirar tantas, tá? E aí, nesse momento, a gente pensou, será que era uma ceratite herpética, uma estromal necrosante, ou a gente estava diante de um fungo, né, que é um quadro já mais arrastado, apesar de né, ter já usado o antifúngico? Será que a gente está diante de uma bacteriana, ou né, uma infecção mista também? E aí, doutor, eu vou seguindo, tá bom? Porque o caso é um pouquinho longo. E aí o paciente, daqui era o resumo dele. Segue e a gente discute tudo no final, tá bom? Tá bom. No final, então... Os painelistas seguram a discussão. O paciente, então, com 10 anos de idade, foi indicado um transplante óptico priorizado, tá? Então, aqui era o intraoperatório, o antes e o depois. Né? Gente, isso é um transplante óptico ou terapêutico? Foi óptico priorizado. Criança de 10 anos, com a intenção de mesmo resgatar a parte óptica da criança, né? Ele foi um ótico terapêutico. Foi ótico porque foi córnea ótica, terapêutico porque tirou a infecção. A indicação foi terapêutica. Foi córnea com córnea ótica. Foi priorizado. Bom. E o manejo do pós-operatório, né, como a gente não sabia a etiologia ainda da ceratite, entramos com um corticoide via oral, 30 mg dias, deixamos o aciclovir profilático no pós-operatório. Acetato de prednisolona, nesse momento, foi colocado, né, mas mesmo assim haviam ressalvas, e um antibiótico profilático. E analisando a córnea receptora, ou seja, a córnea da criança, aqui o laboratório da escola realmente identificou a presença de hifas, tá? Então aqui o laudo, realmente presença de filamentos fúngicos. E aqui, no anátomo patológico, dá para ver presença de hifas até camadas mais profundas, aqui a níveis DCM, tá? Então, dá para ver a presença de bastante hifas mesmo, tá? Imagens bem legais aí. Realmente a cultura cresceu, também fungo. E, no final das contas, a gente estava lidando com Fusarium, tá? E aqui a lâmina também, né, dava para a gente ver hifas. E a questão da herpes, que foi aventado como uma hipótese, uma herpes necrosante, aqui na imunistoquímica veio negativa, tá? E aí o paciente, diante do resultado da córnea receptora, entramos com a anfotericina B tópica, né, de 1 em 1 hora, regredimos o prednisona via oral, tiramos o corticoide tópico, entramos com tacrolimus pomada 2 vezes ao dia, 0,03%, e deixamos a moxifloxacina profilática. Tá? A criança, no 28º dia, já apresentava, né, uma reptilização total do botão, apresentava essas sinéquias, e a visão dela era 20/100, e ultrassom, nesse momento, foi viável, porque ela não ocorria a midríase farmacológica dela, e a gente optou por fazer ultrassom e estava normal. Tá? E esse paciente continua em acompanhamento aqui no nosso setor. Seria aqui o desfecho do caso mesmo. Bom, vamos discutir então, Zé, Ana e Lu? Ana, o que você acha em relação ao diagnóstico? Vamos começar pela Ana, Luísa. Bom, com a primeira foto, realmente aquilo que o Fábio colocou, não dava para saber do que se tratava, e é uma situação de uma descementocele, parece uma hidrópsia
infecciosa. É difícil a gente ver uma Abscesso, né? Parece um abscesso de córnea. Uhum. E aí eu acho que a conduta é perfeita. Tem que ser um ótico priorizado, porque trata-se de uma criança que tem toda a chance de ter uma recuperação caso esse tecido em necrose seja eliminado, e eu acho que foi ótimo fazer o transplante de córnea e depois vamos tratar. Eu acho que eu não colocaria nenhuma objeção à conduta que foi colocada. Em relação a você entrar já com corticoide imediatamente, na suspeita de você ter uma infecção fúngica, como é que você faria alguma coisa diferente nesse caso? Não, eu acho que assim, a suspeita de infecção fúngica dá para ter logo um resultado, os esfregaços dá para ser uma resposta, ter uma resposta rápida, e eu acho que o corticoide pode entrar 2, 3 dias depois, se não for fungo. Então, acho que dá para esperar o momento adequado da decisão se vai ser com corticoide ou não esse pós-operatório. Então, você não teria entrado com corticoide no pós-operatório imediato? Não. Interessante. Lu, você entraria? Só um pouquinho. Interessante que a lâmina já deu para ver muito bem o fungo, né, Ana? Então, a espera desse corticoide sistêmico talvez fosse justificável, porque na lâmina a gente já foi possível ver, né? É possível. Agora, existe a conduta no nosso serviço de não usar o corticoide em úlceras fúngicas, com comprovação laboratorial, isso é a nossa conduta, mas em algumas situações, por exemplo, se fosse uma cândida e não um fungo filamentoso, o pós-operatório pode ter um pouquinho de corticoide? Pode, depois que você tiver com um tratamento antifúngico adequado, mas isso não vai ser na primeira semana. Então, tem toda uma possibilidade de lidar com corticoide, mas não nesse momento onde ainda você não tinha o diagnóstico etiológico. Eu queria chamar a atenção para 2 pontos. Volta na sua slide da fotoclínica, volta mais um. Ó, aqui não, naquela outra. Ops. Depois do abaulamento, não, depois do abaulamento. Mais uma, isso. Tá vendo essa borda aqui? Apesar da fotografia estar difícil, mas a gente já começa a ver um aspecto meio que ifado aqui. Então, na hora que eu vi essa foto aqui, tá vendo? Que ela não é uma borda bem nítida, ela tá começando a ifar. Então, na hora que eu olhei aqui, eu falei, isso aqui é fungo. Então, assim, sem dúvida, a conduta tá ótima. Eu só levanto 2 pontos aqui. A utilização da anfotericina tópica, quando o epitélio já trocou a córnea, o epitélio está íntegro, ela não penetra, né? Então, assim, eu não sei até que ponto que essa anfotericina adiantou alguma coisa, porque esse fungo já estava lá dentro, então eu não acho que ele tenha feito muita diferença, não. Eu acho que eu acompanharia esse paciente, qualquer sinal de recorrência partiria para medicação intracameral, tá? Não faria sistêmica, não faria nada. O corticoide, eu concordo com o Zé, eu não começaria com corticoide tópico de cara, eu esperaria o resultado para depois ter certeza que não é fungo, para depois entrar com o corticoide tópico. O sistêmico, às vezes até a gente entra, porque o processo inflamatório é tão grande que para salvar a gente entra com pouco e depois reduz do jeito que foi feito, quando você tem certeza, né? Então, esses são os 2 pontos que eu gostaria de levantar, só isso. Agora, Lu, vamos supor numa situação como essa, onde um dia depois do transplante você já tem o diagnóstico de fungo, e você não fez nenhum antifúngico intracameral nem subconjuntival. Seria o caso da gente pensar no voriconazol subconjuntival? Então, Ana, eu acho que assim, o fato dele ser criança dificulta um pouco, né? Eu acho que se fosse adulto, pelo jeito que estava, talvez até pela facilidade, eu faria uma injeção eu faria nem subconjuntival, eu faria a câmara anterior mesmo na lâmpada de fenda, né? Agora, criança não dá para fazer. Não é criança? Deixa eu fazer um comentário. Não é criança isso aí? É criança. Então, o que eu falo? Então, criança não dá para você fazer. Então, talvez, por isso é que eu esperaria
mais 1 ou 2 dias para ver se ia ter algum sinal de recorrência. Porque, assim, por exemplo, esse caso, a borda dela estava bem nítida, foi um transplante grande, quer dizer, tudo bem, podia estar lá para dentro, a gente sabe, estava lá dentro, né? Mas ele não recorreu, e eu, sinceramente, você acredita que foi a anfotericina tópica que não deixou isso recorrer? Eu não acredito. Eu acho que é porque tirou o fundo daí e o organismo conseguiu resolver, entendeu? Eu acho que uma coisa importante, a primeira coisa que a Luciane observou bem, que tinha um aspecto nas bordas da lesão que levavam a você supor que pudesse ser fungo. Então, você já tratou de um caso suspeito de fungo. Então, no pós-operatório imediato, realmente procurar o resultado do esfregaço o mais rápido possível para você evitar o corticoide, que a gente sabe que pode facilitar a recidiva da lesão. Então, realmente, isso daí é uma coisa importante. Na suspeita procure saber se informar ou com confocal ou então com o raspado para ver se você não identifica fungo, que vai te ajudar muito no pós-operatório imediato. Segunda coisa importante é que o transplante realmente foi grande, né? Levou todo esse abscesso de córnea foi incluído na córnea que foi retirada do paciente. Isso favoreceu demais. Vocês viram que a lesão no anátomo patológico chegava até a descemer. A córnea inteira estava acometida. E o problema aqui, o que muda completamente o prognóstico, é essa lesão começar a invadir esclera, que não chegou a invadir esclera, né? O que realmente foi uma boa conduta você ter feito o transplante agora. Foi feito quase nos 49 do segundo tempo para evitar quase a perda do olho caso começasse a invadir esclera. Eu acho que também nesse caso, uma coisa que talvez pudesse ser acrescentado, já que é uma criança, e você teria dificuldade de fazer o medicamento intracameral ou subconjuntival, é talvez usar o medicamento sistêmico, né? Você tem alguns desses medicamentos, o voriconazol oral, ele tem uma certa penetração e você poderia acrescentar pensando talvez em evitar a disseminação para a esclera. Então, a única coisa que eu colocaria aí a mais talvez seria também a utilização do voriconazol oral. Precisa ver a dose, ajustar a dose, mas poderia também ser acrescentado. E mesmo oral, Zé, eu não faria, porque assim, penetração é pequena, tem riscos, por mais que seja é uma droga mais segura, mas a gente tem riscos, né? Toxicidade e tudo, e a gente não tem. Eu esperaria, se ele recorresse, se aparecesse sinal de recorrência, aí eu faria alguma coisa, né, que poderia até levantar a possibilidade de um sistêmico, mas sistêmico eu acho muito complicado. Eu já tive uma paciente que foi para transplante de fígado por uso de ketoconazol. Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado, é complicado. O voriconazol, ele te dá um pouquinho mais de segurança para você usar. Né? O custo é que é impossível, né? Mas tudo bem. Bom, muito bem, pessoal. Vou ter que encerrar, já deu o nosso horário. Na minha opinião, foi fantástico, muito proveitoso, muita gente assistindo, muitas perguntas.